Um dia o mestre estava andando com seu discípulo e já tinha andado durante todo o dia, uma longa viagem, ele estava bem cansado. E aí ele avistou uma casinha bem simples, muito simplesinha assim, no meio do nada, com coisa nenhuma, né? Mas ele estava cansado, ele estava com sede, então ele resolveu bater lá na porta dessa casinha para pedir água. Então, Dona Maria, uma senhora muito solícita, abriu a porta e convidou também para entrar. Falou: entra, pode entrar todo mundo, vocês dois entram aqui. Vocês estão cansados, sentem um pouco. Eu vou servir a água para vocês, e enquanto isso vocês se sentam aqui nessa sala e descansam um pouquinho. E eles ficaram ali, e aí começaram a conversar. Então a Dona Maria abriu a janela assim, que dava assim para o fundo da casa, e o mestre avistou uma vaquinha. E ele falou assim: que vaquinha é essa aí? Essa vaquinha de vocês? Ela contribui para o sustento de vocês? E aí Dona Maria falou assim: ah, essa vaquinha aqui? Nossa, essa vaquinha é tudo pra gente. Você sabe que a gente come com tudo dessa vaquinha aqui, né? A gente vende, às vezes a gente troca o leite da vaquinha por outra coisa no mercado. E essa vaquinha é tudo pra gente, é o nosso sustento. A única coisa que a gente tem é essa vaquinha. E aí chegou seu Antônio, marido de Dona Maria, também muito solícito, né? E falou com eles e depois deitou na rede e ficou lá deitadão. Então começou a cair a noite já, e ele falou: vou me despedir, muito obrigada. Mas Dona Maria, né, muito generosa, um doce de pessoa, deu também um pedaço de queijo para eles levarem para a viagem. E quando eles estavam indo embora, seguindo viagem, o mestre virou pro discípulo e falou assim: vai lá e traz aquela vaquinha aqui. E isso já estava escuro, né? E aí o discípulo obedeceu. Ele achou que o mestre tinha tido uma grande ideia para ajudar aquela família, estava pedindo a vaquinha por algum motivo que ele não conseguiu entender o que é. Enfim, foi lá e pegou a vaquinha. Quando ele chegou com a vaquinha, ele falou: agora você vai naquela ribanceira ali, naquele penhasco, e você vai jogar essa vaquinha. E o discípulo ficou transtornado, falou: como é que eu vou fazer isso? Essa vaquinha é tudo que eles têm, como que eu vou fazer isso? Enfim, você é meu discípulo ou não é? Aí ele: sou, então vai lá fazer o que eu tô mandando. Ele foi lá e pá, jogou a vaquinha. A vaquinha caiu, morreu, eles foram embora. Mas o discípulo com uma cabeça assim pesada, ele não estava bem, estava muito preocupado, né? Um peso na consciência, porque aquela família que acolheu eles de uma forma tão generosa, era tudo que eles tinham, era a vaquinha, e eles jogaram a vaquinha do penhasco e a vaquinha morreu. E ele ficou com a cabeça naquilo. E ele falou assim: mestre, eu não posso mais te seguir, eu não confio mais em você. Isso que você fez eu não acho justo. Eu vou trabalhar durante anos, eu vou juntar dinheiro para devolver a vaquinha dessa família. E ele foi o que ele fez. Depois de uns 2 anos, ele pegou todo o dinheiro e voltou naquele lugar. Quando ele chegou lá, ele percebeu que estava diferente. Estava bem diferente. Mas, enfim, ele lembrava bem do local, foi lá, bateu na porta. Outra pessoa veio atender a porta. E ele falou: Dona Maria, ela ainda tá por aqui? Ah, sim, mas a casa da Dona Maria não é mais essa, não. Eu trabalho aqui na fazenda, mas eu posso te levar lá na Dona Maria. Ah, por favor, me leva sim. Aí ele foi, levou, ele viu que tava tudo diferente, tudo plantado, tudo lindo. A casa da Dona Maria era uma casa linda. Quer dizer, na hora ele pensou: Dona Maria deve estar trabalhando aqui nessa casa. Mas era a casa dela. E chega a Dona Maria, toda bem arrumada, uma roupa de fazendeira, para receber ele. E fala assim: eu lembro de você. Você não é aquele discípulo que veio com seu mestre? Eu sou. Então,
Eu lembro de você, tudo bem? E aí chega seu Antônio, tá bem, todo bem vestido. E o discípulo não estava entendendo nada, né? Porque ele achou que ia chegar lá e encontrar aquela família arrasada. Tinham matado a única coisa que aquela família tinha, que era a vaquinha. E aí, ele falou, menino, mas que deixa eu te contar, naquele dia que você veio aqui aconteceu uma coisa terrível, porém, uma coisa terrível que trouxe muita sorte para nossa família. Aí ele, o quê? A nossa vaquinha caiu do penhasco e ela morreu. E a gente sem saber o que fazer, Antônio desceu lá, tirou o couro da vaquinha, cortou tudo, o que dava para vender, vendeu. Enfim, a gente sem saber o que fazer, pegamos todo o dinheiro que a gente conseguiu e resolvemos comprar semente, plantar. Não é que deu muito certo? Agora, toda essa terra que você vê aí, ó, é nossa. O negócio começou a crescer tanto que a gente teve que comprar mais terra e foi ampliando e a gente teve que comprar. E agora é tudo nosso. Eu acho que você trouxe sorte pra gente. Moral da história. Por que eu lembrei dessa história? Qual é a tua vaquinha que precisa cair do penhasco? Mágoa? Ressentimento? Crenças que você internalizou, está guardando no fundo da sua alma de coisas que você viveu no passado? Raiva? Sentimento de vítima, de vitimização? Qual é a vaquinha que precisa cair do penhasco para sua vida andar? Para sua vida andar, para as coisas acontecerem, para você olhar para a solução, para você encontrar caminhos de solução, para você viver uma vida boa, uma vida que você merece. Qual é? O que tem que cair? Qual é a vaquinha que você está apegada? Porque quando a gente está apegada a uma coisa, gente, a gente não consegue olhar para outra. Foco, né? Uma vez fizeram num curso que eu estava fazendo, fizeram uma dinâmica que eu achei muito interessante, ó. O instrutor lá no curso falou assim, vai ali e pega todas as canetas vermelhas. E foi e pegou todas as canetas vermelhas. Quando chegou, ele perguntou assim, quantas canetas pretas tinham lá? Óbvio que a pessoa não sabia responder, né? Porque ela estava focada nas canetas vermelhas. Sabe? Foco é isso. Quando a gente está focado numa situação, a gente fica preso naquela situação, né? Muitas mulheres, viu? Muitas mulheres estão na mesma situação que você, que por conta de uma traição ou de uma decepção, e elas não conseguem aceitar que isso aconteceu, elas não conseguem simplesmente concordar que isso aconteceu, não é concordar que isso é legal, não, mas concordar que isso aconteceu, é um fato. E aí elas não conseguem virar essa página, elas ficam presas nesse lugar, sabe? Então assim, independente de qual é o que te prende no passado, você precisa querer decidir de todo o teu coração virar essa página. E só tem uma maneira de virar essa página, que é aceitando o que houve. E aceitar não quer dizer achar legal o que houve, sabe? Mas é dizer aconteceu, ok. Então assim, eu falo muito isso, gente, mas parece que a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade ainda de aceitar. E aí fica nutrindo dentro do coração um sentimento de vítima e muitas vezes tem até pena de si mesmo, sabe? E a vida não anda. Uma situação que aconteceu, ela pode ser uma situação pontual na sua vida ou não. Agora, se ela não for, se for algo que se repete, você precisa olhar para isso a partir da sistêmica, olhar para esse contexto, olhar para a tua família. Por isso, eu quando algo se repete muitas vezes, é um bom motivo, é um sintoma interessante para você constelar na constelação familiar sistêmica. Eu não consigo me desapegar do passado, eu não consigo me desapegar do que houve, seja lá o que for, se eu não decidir que aquilo aconteceu e que não necessariamente eu preciso levar aquilo comigo, sabe? Então, pessoas que se decepcionam muitas vezes
ou que foram traídas, que também é uma decepção, né, gente? Que foram machucadas, feridas, elas costumam ficar carregando isso e costumam viver com um fantasma, é como se fosse um fantasma. Perdem a confiança, perdem a esperança. Então a vida está presa onde? Lá naquele acontecimento lá atrás, a vida não continua mais. Por que não? Né? Porque você não decidiu soltar essa bagagem, soltar. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu decidi, eu queria sim, eu queria deixar isso pra lá. Será? Porque se toda vez que você tem a oportunidade, você volta nessa história, você volta nesse assunto, você se lamenta de novo, você nutre isso no seu coração. Então, deixar ir, né, soltar essa bagagem, ela precisa de uma postura, sabe? Você precisa ter uma postura para fazer isso. E dentro dessa postura não cabe murmuração, não cabe reclamação, não cabe ficar voltando nesse mesmo assunto. Não cabe. Alimentando um sentimento de vítima, alimentando uma revolta, uma raiva, enquanto você não decidir olhar para essa situação que aconteceu na sua vida e entender que aconteceu, mas que foi uma situação e ponto, e já foi, é um fato, ok, e agora deixa ir. Mas quando você volta nessa situação, você não está tendo uma postura de quem quer deixar ir. E aí você nutre de novo nesse seu coração toda aquela dor que você sentiu na ocasião. E você fica presa nisso. Você precisa... algumas coisas, gente, olha só, algumas coisas são muito difíceis, tá? Então, assim, nesse caso, sabe, da traição, às vezes aconteceu há tanto tempo atrás, eu acredito que seja até, na grande maioria das vezes, quando não tem uma questão sistêmica por trás, é até mais fácil você resolver. Mas tem muitas coisas que são muito difíceis. Por exemplo, foi falado aqui, minha mãe me expulsou de casa e eu era adolescente. Essa é uma dor, é uma situação difícil. Não é uma situação fácil de você aceitar. Não é. Viu? Mas é possível. E esse trabalho, ele é muito bem feito e muito bem realizado na constelação familiar sistêmica. Porque o trabalho da constelação é um trabalho de sentir, sabe? E não de entender só de forma cognitiva e racional. O que você precisa é decidir. Se você não consegue deixar para trás sozinha, você pode buscar ajuda. O que você não deve é ficar carregando essa bagagem a vida inteira. A primeira coisa para soltar, seja decepção, traição e até crença. A reflexão que eu coloquei lá, gente, no canal do Telegram foi o seguinte. Essa pessoa que eu atendi, ela falou o seguinte para mim. Quando eu era criança, todas as vezes que eu saía com meu pai, era muito divertido. Só que aí quando a gente chegava em casa, sempre acontecia uma coisa ruim. Era muita briga, era muito, muito difícil, era doloroso quando a gente chegava. E aí, até hoje eu tenho medo de falar que eu tô feliz. Então quando eu acho que eu tô feliz, eu uso outra palavra. Eu digo que eu tô alegre, eu digo que foi legal, mas eu nunca digo que eu tô feliz. Porque eu acho que se eu ficar feliz, vai acontecer uma coisa logo depois muito ruim. Uma coisa que vai me trazer dor e sofrimento. Olha só, essa é uma crença que ela carrega do passado, de quando criança. Você imagina o quanto essa pessoa se sabota. Ela não pode ser feliz. Sabe por que ela não pode ser feliz? Porque senão vai acontecer uma coisa horrível. E aí ela não se permite ser feliz. Já pensou? Quantas coisas aconteceram na nossa vida lá atrás? E a gente olhou para aquilo, internalizou algo e tá até hoje agindo como se aquilo fosse uma verdade absoluta na nossa vida. E não, foi algo que aconteceu lá, né? Tomar consciência do que houve lá
faz muita diferença para você entender se hoje você está se permitindo viver ou se você ainda está sob o efeito daquilo tudo que você viveu, carregando aquilo tudo, essa bagagem. Entendem o que eu quero dizer? Quantas coisas nós carregamos para a vida, coisas do passado, e que vai impulsionando a gente, e a gente vai repetindo as mesmas coisas, né? Vai repetindo, porque a gente está carregando aquela bagagem. Olhar para si, esse é um ponto importante, né? O primeiro passo para você soltar tudo do passado, para você soltar, se desapegar da dor do passado, é você aceitar o que houve. Quando você não aceita, você fica brigando com essa situação. Então esse é sempre o primeiro passo, é a aceitação, é aceitar, é dar um lugar no coração. Essa é a sua história. O que houve, independente do que tenha sido, se foi bom, se foi legal, se você sentiu dor ou se não, o que aconteceu faz parte da sua história. E tudo que faz parte tem que ter um lugar. Então dê um lugar e aceite. Esse é um ponto muito importante. O outro ponto é você olhar para si e começar a entender as suas atitudes. O que está no piloto automático? O que você vem repetindo desde sempre porque você internalizou uma crença? Algo que você viveu, talvez muitas vezes na tua infância, e que você acha que vai viver agora, né? Como, por exemplo, quando a gente fica preso na decepção, que a gente não consegue mais confiar em ninguém porque acha que vai se decepcionar de novo, certo? Não consegue se abrir de novo para o amor porque foi traída, como se fosse uma regra ser traída agora. Está fechada. Então é olhar para tudo isso que está acontecendo. E um ponto muito importante, gente, muito importante, é entender o que de fato tem se repetido. Sabe? Eu me decepcionei de uma determinada forma. Decepção não tem como você passar por essa vida sem se decepcionar. Faz parte, né? Normal. Agora vamos lá. Eu fui traída pelo meu marido, exemplo. Aí eu vou, caso com outro homem, sou traída de novo. Aí vou, caso com outro homem, sou traída de novo. Gente, aí você tem que olhar para isso de uma outra forma. Não é uma coincidência. As coisas que ficam se repetindo na sua vida, elas querem te dizer algo. Elas se repetem porque elas querem te dizer algo. Não é uma coincidência. Há um movimento maior de alma, normalmente sistêmico, que faz com que isso volte a se repetir. E precisa olhar para isso. As coisas que se repetem, elas se repetem porque estão nos mostrando algo. Não é coincidência. Muitas vezes, gente, não basta ter força de vontade. Muitas vezes, algumas coisas vão além da nossa força de vontade. É um movimento mesmo do nosso coração, um movimento da nossa alma. E não basta ter força de vontade. Então, assim, primeiro ponto, eu quero me desapegar do passado, né? Foi o que foi pedido, eu não sei me desapegar do passado. Primeiro ponto é você aceitar. Aceitar exige uma postura, né? Por que eu falo isso? Porque muita gente fala assim, mas eu já ouvi isso e eu já aceitei. Mas não tem postura de quem aceitou. O que diz se você aceitou ou não é sua postura. Não é o que você fala da boca para fora, mas é a sua postura. Então uma pessoa, quando continua brigando com essa situação, quando continua se lamentando, quando continua murmurando por isso, não aceitou. Uma pessoa que continua murmurando, não aceitou, não tem postura de quem aceitou. Então uma coisa é o que você diz, a outra coisa é o que a sua postura mostra. E aí o aceitar inclui ter uma postura de quem realmente aceitou, de quem não vai mais se lamentar por isso, de quem não vai mais se vitimizar por isso, de quem não vai mais murmurar por essa causa, porque já colocou um ponto final. Às vezes a gente precisa de uma ajuda mesmo, porque às vezes vai além da força de vontade. O que depende de nós é realmente decidir. A decisão está na nossa mão, né? Hoje é tudo muito mais fácil. Hoje nós temos tantos recursos.
mas muitas pessoas não priorizam a própria vida. Muitas vezes as pessoas estão em busca de posição social, de ganhar mais e até de um amor. Só que elas não param para entender o que se passa dentro delas que as impedem de conseguir o que elas querem, né? E normalmente, gente, quem não consegue o melhor emprego, nem o melhor salário, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é por causa de um bom currículo. Não é, sabe? Os relacionamentos, muitas vezes, estão sob influência desse sistema, né? São dois sistemas que se unem, da mulher e do homem, sabe? E são sistemas completamente diferentes e que vêm trazendo muita bagagem já dos seus pais, dos seus avós. E quando isso se junta, às vezes algumas coisas precisam ser olhadas, né? Eu gosto muito de passar aquele filme A Cabana, porque é um filme que mostra como muitas vezes as pessoas estão presas. Mostra como as pessoas não são tão livres assim, como a gente tem uma consciência coletiva, né? Não só a nossa consciência individual, mas uma consciência coletiva. Uma consciência que a gente traz de gerações anteriores, não é verdade? Então, assim, tudo isso impacta. E aí as pessoas, normalmente, elas não buscam, né? Às vezes elas ficam repetindo as coisas, repetindo, e elas acham que a solução está no outro, sabe? Como ela falou aqui, eu fui traída e aí eu não estou aberta ao amor, né? Eu não estou disponível para o amor. Essa solução, ela, da tua situação não está no outro, né? Está em você. Só você pode resolver essa questão. Só você. E aí, quando você não resolve essa questão, gente, a vida passa muito rápido. Muito rápido. E é muito triste você ficar pegado a uma decepção, ou a uma traição, ou a uma dor do passado e não conseguir resolver a sua vida e ver que a vida passou e você ficou empacada, sabe? Ela, por exemplo, não ter uma nova chance de amar, de ser amada, por que não, né? Se não nascemos mesmo para ficar sozinhos. O autoconhecimento nos permite muita coisa, mas assim, muita gente não quer pagar o preço para o autoconhecimento. Não acham importante. E aí fica transferindo a responsabilidade para os outros, para as coisas, sabe? Ou escutam algo do tipo, eu já falei muitas vezes sobre aceitar, sobre aceitação. Isso é algo que eu falo muito, porque eu vejo que as pessoas sofrem muito por brigar com a realidade, né? Há muito sofrimento por brigar com a realidade. A realidade, ela sempre é maior do que nós. A realidade é um fato. E eu falo muito sobre isso, porque quando você decide aceitar a realidade do jeito que ela se apresenta, você passa a ser capaz de olhar de forma diferente para isso e até de fazer algo bonito com isso, sabe? Então a aceitação é sempre o primeiro passo. Só que mesmo falando muito de aceitação, eu percebo que uma coisa é você dizer que aceita e a outra coisa é você aceitar de fato. E o aceitar de fato realmente tem uma postura. E esse é o ponto para se desapegar de qualquer passado, sabe? Essa questão que foi colocada aqui, minha mãe me expulsou de casa quando eu era adolescente. Olha, é difícil, é doloroso, é muito doloroso, é muito. Mas é muito necessário que você resolva essa questão. É muito necessário. Sabe por quê? Porque tudo começa na mãe. A mãe tem relação com sucesso. A mãe tem relação com os teus relacionamentos amorosos. A mãe tem relação com tudo, até com a sua prosperidade, né? E algo que me libertou demais das minhas dores foi entender que a minha mãe é uma pessoa comum, uma pessoa que também tem as dores dela. E por conta das dores dela, muitas vezes não conseguiu fazer diferente. Mas me deu algo que eu não vou conseguir pagar, que é impagável, que é a vida, né? Então, assim, eu já recebi tudo que eu precisava. E quando a gente começa a olhar para a realidade que a gente tem e dar um lugar no nosso coração e falar, olha, tudo isso que aconteceu
Foi difícil, mas também me trouxe recursos. Tudo isso que aconteceu me trouxe aqui onde eu tô hoje, né? Faz parte da minha história. Quando a gente aceita a realidade do jeito que ela vem, a gente começa a enxergar recursos, e muitos recursos. E você começa a ver que muitas vezes, muita coisa ali por trás da dor, nossa, te deu condição de superar tantas outras coisas, né? Nossa, te transformou, sabe? E aí você consegue ter gratidão, até pelos momentos de dores, até por tudo aquilo que foi difícil. É importantíssimo quando você se libera das mágoas em relação à sua mãe. E não é só se liberar das mágoas, tá, gente? Assim, você precisa tomar a força dessa mãe. Tomar a força dessa mãe vai além da tua relação com ela. Que às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas eu me dou tão bem com a minha mãe. Se dá bem com a mãe, mas morre de pena da mãe. Acha que tem que salvar a mãe. E aí não tá tomando a força dessa mãe, nem tá vendo a força que essa mãe tem. Então, assim, isso é muito importante, tá? E aí a gente entrou nesse assunto de mãe por causa dessa coisa que ela falou que foi expulsa de casa quando adolescente. Mas a questão não é nem essa aqui, né? A questão é deixar pra trás tudo que é do passado, tudo que houve, né? E não é possível deixar pra trás se eu continuo me lamentando, se eu continuo me achando vítima, se eu tô revoltada, se eu continuo dizendo que foi uma injustiça, isso e blá blá blá, e aquilo outro. E que pode ter sido. Mas e aí? Já foi. É um fato. Já aconteceu. Ponto final, né? A pessoa muitas vezes, ela diz que quer, mas no fundo ela tá apegada àquele sentimento. E às vezes apegada até à postura de vítima, sabe? O que é muito ruim, o que é péssimo, né? E não tem outra possibilidade de você seguir com a tua vida adiante, sabe? Uma pessoa que se separou por traição, ela precisa conseguir deixar esse passado para que ela possa ser feliz num novo relacionamento. Gente, assim, não é possível. Vamos pensar, se o seu guarda-roupa tiver abarrotado de roupa, mas muita roupa velha, muita roupa velha, e você foi fazer compras e chegou cheia de roupa nova, você vai ter que tirar a velha para botar a nova, né? Então, assim, não é possível a gente colocar um novo no lugar desse velho, sabe? A gente precisa abrir mão do velho. Deixar ir, dar um lugar no coração e não julgar a pessoa. Ah, a pessoa me traiu, ok, sem julgamento, deixa com ela o que é dela. Eu não tô dizendo que é certo nem que é legal, eu só tô dizendo o seguinte, deixa com ela o que é dela. Você não precisa ficar carregando isso, sabe? Não precisa. E isso vai te libertar. E isso vai te dar condições de viver o presente, de viver o futuro, de sonhar com o futuro, de ter esperança novamente, de ter vontade, de acreditar. Para isso, você precisa realmente aceitar, ter uma postura de quem aceitou. E aí sim, você vai conseguir encontrar solução ao invés de problema, sabe? E vai encontrar os recursos que talvez você nem tenha olhado para eles, que eles estão aí, mas você não tenha percebido ainda. Você está tão focada na dor que você ainda nem percebeu o quanto essa dor te trouxe recursos, o quanto essa dor te trouxe benefícios. Talvez você não tenha olhado para isso. O quanto tantas coisas aconteceram a partir dessa dor, né? Então olha para isso. Olha para isso com carinho, sabe? E não existe outra fórmula. Eu quero que as pessoas entendam que isso tá linkado com uma postura, que não basta só dizer que aceitou, tá? Então, assim, deixa eu dar de novo o aviso que eu dei no início, gente. Eu tenho um canal no Telegram. Nesse canal, eu vou estar colocando tudo, tá? Sobre cursos gratuitos, cursos pagos, sobre reflexões também, conteúdos mais profundos, exercícios, já coloquei exercícios lá nesse canal. Então tudo lá nesse canal.
Então, se você não tá nesse canal, entra lá, porque inclusive quando eu fizer um novo curso gratuito, eu não vou fazer de novo grupo de WhatsApp, não, vou fazer tudo pelo canal, tá? E por que eu tomei essa decisão? Porque eu quero estar mais próxima de vocês esse ano para ajudar vocês. Então, não adianta eu fazer um curso de WhatsApp, um curso gratuito, fazer um grupo de WhatsApp que vai servir só para o curso, sabe? Eu quero que vocês estejam ali, para que vocês possam também consumir conteúdo, aprender mais. E eu acho que é algo mais humanizado, né? Não é algo assim para ser totalmente comercial. É comercial também, gente? É claro que é, né, gente? Eu trabalho com isso. Mas eu quero também estar mais próxima de vocês e fazer algo muito humanizado. Quem tá ali vai consumir conteúdo gratuito. E se um dia vai fazer alguma coisa comigo ou não, isso não importa, não é importante, tá? Não tô preocupada com isso. Eu quero que vocês estejam ali para que vocês possam ter acesso a todo o conteúdo. Então, gente, eu espero que eu tenha contribuído com vocês hoje, né? E que vocês coloquem isso aí no seu coração, sabe? E vou falar uma coisa pra vocês, eu falo muito disso, né? Aceitar a realidade como ela se apresenta é algo que liberta a gente, que flui, faz fluir, né? Mas não é fácil, eu sei que não. E isso não serve só para o teu passado, que você quer se livrar. Isso serve para hoje também, sabe? Para tua vida, para tua vida. Então vamos imaginar assim que alguma coisa está acontecendo e que está sendo difícil para você encarar. Lembre-se disso. Se é a minha realidade que se apresenta assim hoje, eu preciso aceitar. Aceitar essa realidade vai me ajudar a encontrar um caminho de solução e a fazer tudo ser fluido, tá? Por mais difícil que seja a realidade. Às vezes eu me pego brigando com a realidade, aí eu falo assim: Simone, você já sabe que o primeiro passo para você encontrar uma solução é aceitar a realidade como ela é. Então aceita que dói menos, sabe? É isso, gente. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. E eu espero vocês lá no canal do Telegram, tá bom? Um beijo. Obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus. E, meu Deus do céu.